Querido povo bonito, aqui estamos mais uma vez para mais um encontro para falarmos um pouquinho mais sobre a teoria de campo. Lembrando que aí eu estou utilizando como recurso o tempo, Introdução à Teoria de Campo, capítulo 5 do livro Processo, Diálogo e Awareness, do Gary Onteff. É um livro super interessante sobre Gestalt terapia. No primeiro encontro nosso, na primeira aula que está aí disponível, vocês vão ver uma discussão sobre a teoria de campo, sobre o seu sentido enquanto teoria pós-moderna para a explicação de qualquer evento, fenômeno, comportamento, né? Considerando-se a integração de diversos elementos na organização dos fenômenos como acontecem no momento, naqueles momentos. A teoria de campo é uma nova abordagem criada para estudar qualquer fenômeno. É uma nova lógica que ultrapassa a sugestão das perspectivas newtonianas, positivistas, e amplia a possibilidade de entendimento sobre interrelações entre esses elementos que se desdobram, né, em uma integração que corresponde, né, ao como do agora. Compreendendo que para o acontecimento de qualquer fenômeno há uma integração das partes que os compõem, podemos ampliar a observação de qualquer tipo de fenômeno para além do foco do acontecimento, entendendo quais são os outros nós de força, né, de forças positivas, negativas e neutras, no acometimento daquilo que acontece, né? Então, observando-se as configurações que podem ser, né, que são possíveis para o acontecimento de qualquer fenômeno, podemos entender o campo também como um instrumento para que a gente possa analisar, compreender qualquer tipo de situação, tá? Entendendo o campo como um fenômeno que estuda também os fenômenos das experiências humanas, entendemos que o campo é definido fenomenologicamente. O campo é experimentado a partir, né, das experiências, dos sentidos atribuídos. E esse campo tem um conjunto de características interessantes, que inclusive falei no outro vídeo, né, mas apresento aqui agora como uma amplitude, a natureza, as forças que o compõem, né? Esse campo que representa a minha experiência, ele certamente é diferente do campo que representa a experiência de uma outra pessoa, tendo em vista que em minha vida o conjunto de experiências e o repertório, né, de elementos, de partes que passaram a integrar o meu existir é diferente de uma outra pessoa que faz parte de uma outra cultura, que foi criada sob normas de uma outra família, em uma outra perspectiva ontológica de religiosidade, em uma outra concepção, inclusive, de ideologia e sociedade, né? Há um conjunto de elementos que vão, né, confluir para o entendimento da minha realidade como se apresenta agora, tá? E precisamos entender que o comportamento que acontece, que é o meu, ele resulta na articulação de todas essas partes que me compõem nos contextos em que eu faço parte. Então, entendo que este eu, que é entendível a partir das minhas experiências e das percepções que eu faço sobre o mundo, e que tem elementos diversos que o constituem,
estará em constante relação com o ambiente, sendo nele, sendo no campo, né? Experimentando o campo enquanto integração de si com esse ambiente. Por isso que a gente fala na Gestalt terapia que a gente entende as pessoas, estudamos ela em seus campos organismo ambiente, certo? Eu posso entender, portanto, que nós somos organismos sistêmicos compostos por diversas variáveis, né, de diversos campos simbólicos e de sentidos que organizam-se em suas integrações em um momento, num contínuo espaço, né, de existir, espaço temporal, que é o próprio espaço da vida, tá? Em que relaciono-me com o mundo. E na relação com esse mundo tenderei a dar os sentidos, atribuir os sentidos e a me comportar a partir desses sentidos que são atribuídos. Nós vamos falar hoje sobre as características do campo que começam a ser discutidas a partir da página 184 e as atitudes adicionais da teoria de campo. Característica do campo, temos a sinalização de 5 elementos pelo Iontef na página 184 e o desdobramento de mais 4 atitudes adicionais vinculadas à teoria de campo. Na leitura do texto, vocês vão observar que tanto as características do campo quanto as atitudes adicionais estão fundamentados em alguns princípios. Dentre eles, temos o princípio de se relacionar, o princípio da continuidade, o princípio da organização, o princípio da singularidade, o princípio da contemporaneidade e o princípio do processo em transformação. Bom, eu vou repetir. Princípio da capacidade de se relacionar, princípio da continuidade, princípio da organização, princípio da singularidade e princípio da contemporaneidade e princípio do processo em transformação. Eu poderia dizer que todos esses princípios fundamentam as características que os campos terão, a forma como eles apresentarão. Então, vamos começar essa discussão a partir deste primeiro ponto. Então, veremos como é que as características do campo estão fundamentadas a partir dos princípios, né, organizativos de qualquer fenômeno no campo. Segundo Iontef, as características do campo são 5. Um campo é uma teia sistêmica de relacionamentos, um campo é contínuo no espaço e no tempo, tudo é de um campo, os fenômenos são determinados pelo campo todo e o campo é uma fatalidade unitária, tudo no campo afeta o resto. Essa primeira característica, que é a característica do campo como uma teia sistemática de relacionamentos, é fundamentado no princípio da capacidade de se relacionar sugerido por Kurt-Lewin, que afirma que um evento é sempre o resultado de uma interação entre 2 ou mais fatos. Isso demonstra que o campo em si representa uma totalidade de forças mutuamente influenciáveis que em conjunto formam uma fatalidade interativa unificada. Ai, Bonifácio, quanta dificuldade nisso que você me falou. Vou facilitar para você o entendimento disso. Meu amigo. Olhe, tudo o que acontece em qualquer momento é o resultado de um conjunto de coisas. Só existe a presença de você em relação a alguma coisa. Então, ver televisão é uma consciência que assiste televisão. Essa consciência vai se comportar em relação à televisão. É impossível existir uma realidade sem haver relacionamento, porque a realidade constitui-se a partir da interação da consciência com alguma coisa que possa ser significativa, né? Entendível, significante. Então,
Estar no campo é relacionar-se. É relacionar-se e só é possível se relacionar em um contexto, né? Por este motivo, cada fenômeno é estudado no contexto e neste contexto sempre existirá uma complexa teia de forças interrelacionadas que se reúnem no espaço e no tempo. E, naturalmente, diante da sua existência neste contínuo do tempo do passado ao futuro, que é para onde nós nos encaminhamos, tenderá a ser modificada por elementos, relação com esse ambiente, que promoverão neste organismo que sou novas necessidades de adaptação, novas formas de se comportar a partir de variáveis impremeditadas que eu não tenho acesso necessariamente, né, ao seu controle, ao controle dos seus efeitos e que pode simplesmente na ação do tempo ser modificada. Essa ideia é importantíssima porque demonstra uma ruptura com a lógica unidirecionada da relação entre as coisas e mostrando que, por conseguinte, que todo fenômeno que acontece é resultado de um conjunto de fatores com forças diferentes que se integram para a concepção do agora. Então, sendo o campo uma teia sistêmica de relacionamentos que acontecem no desdobrar da existência, né, das experiências humanas, podemos dizer que os relacionamentos acontecem agora. Ou seja, a relação dos indivíduos, das consciências com as coisas apresenta-se como fenômeno, apresenta-se como possibilidade, sendo onipresentes, compartilhando a presença no agora. O relacionamento é inerente à existência de forma como nós conhecemos. Do ponto de vista de uma teoria de campo, tudo que existe consiste de uma teia de relacionamentos. Um campo é uma teia de relacionamentos e existe num contexto de teia de relacionamento ainda maior. Considerar que os relacionamentos são onipresentes significa sinalizar a existência de algo que se relaciona, né, neste momento, agora, e, portanto, sinaliza uma relação entre algo que age sobre algo que é observado. Por esse motivo, podemos entender que os relacionamentos acontecerão entre alguém que percebe e aquilo que é percebido, né? E falar sobre isso não é falar sobre isso pode parecer óbvio ou pode não haver anteriormente, né, em uma primeira vista, o sentido de questionar-se, né, sobre as partes que fazem parte, mas é importante entender que, antes de tudo, havendo eu como observador de algo, a ação de observar, tenderei a observar aquilo a partir de alguma intenção. Tenderei a enxergar a partir de mim e, naturalmente, tenderei a ter uma impressão daquilo sob um viés totalmente meu. Então, nós percebemos coisas nos relacionamentos, né? A gente experimenta nos relacionamentos experiências bastante peculiares, né? E nessas experiências temos a influência sobre como nós queremos nos relacionar com isso, né?
as crenças que são fundamentadas nesse processo de relacionamento, o contexto em que nós estamos vivendo essas experiências também são considerados importantes no desdobrar delas, a história, as nossas necessidades, as influências linguísticas, etc. Então, conseguimos identificar que esse conjunto de elementos que são onipresentes, eles são importantíssimos para conseguir analisar e perceber como é que a experiência que vivo se apresenta, se organiza, se constitui aqui e agora. E entendendo-se a existência como um processo do aqui e agora se movendo para o futuro, entendemos que o relacionar com o mundo é uma característica do existir, que em si não tem natureza absoluta, tendo em vista que esse relacionamento acontecerá concomitantemente a cada momento, no espaço e no tempo, a partir da consciência daquelas pessoas que existem se relacionando com as coisas, né? E gradativamente, no nosso processo de interação com o mundo e de aprendizado, vamos dando sentidos, né, para essas realidades que nós construímos e para as explicações do mundo. Os relacionamentos que acontecem no nosso processo do campo são dinâmicos, inerentes e organizados. Então, os campos são sempre compostos por fatores múltiplos, com interrelações complexas, múltiplas e diferenciadas. Uma característica do campo muito importante também diz respeito à continuidade do campo no espaço e no tempo. Tendo em vista que a nossa experiência acontece no espaço e no tempo, corporificado neste corpo em que vivemos, entendemos que os fenômenos que acontecem conosco, que são resultado das diversas variáveis que compõem os relacionamentos do nosso existir, né? Então podemos entender que este campo que somos passeia num contínuo no espaço e no tempo. As forças do campo, né, essas forças que constituem o campo, representam a minha existência, o meu campo, a minha totalidade e vão se desenvolver no tempo. Falar sobre isso é muito importante por entender que aquilo que faz parte no campo tenderá a influenciar a realidade no processo, né, do existir. Entende-se, portanto, que essa continuidade submete a existência a uma constante transição, né, do campo para um momento seguinte, para um momento de transcendência. Então, a partir da perspectiva da teoria de campo, tudo está em movimento, constante movimento, não existe uma questão estática. Então, segundo a lente da teoria de campo, o movimento substitui a estática, né? Os eventos substituem as coisas, a continuidade substitui a descontinuidade, né? Num processo constante de transição daquilo que se está para o que se estará posteriormente, que será resultado de uma integração de forças presentes no agora. Há outras duas características muito importantes associadas ao campo é o entendimento de que tudo é de um campo e, ao mesmo tempo, o entendimento das coisas que não fazem parte de um campo. Tudo que existe, tudo que é acessível à realidade, constitui a experiência de alguém. E essa experiência de alguém é uma experiência total, é uma experiência significativa, né? E
Essas experiências significativas constituem uma singularidade. Afinal, essa experiência significativa apenas pôde ser vivida por aquele que viveu e poderá ser vivida por aquele que viverá, né? Isso faz com que entendamos que a experiência de campo é uma experiência que funciona a partir de um princípio de singularidade, tendo em vista que aquilo que acontece naquela experiência e naquele campo apenas é possível acontecer naquela experiência nesse campo por conta das características, né, naquele momento, dos elementos que as constituem. O indivíduo é definido num dado momento apenas pelo campo do qual faz parte. E o campo só pode ser definido pela experiência ou do ponto de vista de alguém. Então, tudo que acontece dentro de um campo, dentro de uma experiência que não é transmissível a uma outra pessoa, apenas pode ser explicada. Ao mesmo tempo, identificamos que, além disso, o princípio da organização nos ajuda a entender como os fenômenos são determinados pelo campo todo. Uma vez que o campo é um conjunto de elementos que se integram na formação daquela realidade que se apresenta agora, e uma vez que esse campo constitui uma unicidade que se relaciona com o ambiente, né, numa relação dialética, é compreensível que este campo se organize de uma forma, a partir de determinada organização, que é o que sinaliza o princípio da organização. O princípio da organização sugere que o significado deriva de olhar para a situação total dos fatos coexistentes, em que todos os movimentos de qualquer parte são determinados pelo campo todo. Então, nós somos partes e somos determinados por campos totais complexos, e a partir da forma como esses campos se organizam, a nossa realidade se apresentará, né, e será apresentada, entendida a partir das partes que vão se apresentar como necessidades prioritárias. Então entendemos o campo como uma totalidade unitária, né? Tendo em vista que é um campo singular, contínuo, organizado, né? Essa totalidade é uma totalidade unitária, composta por energias que se interrelacionam no campo. Essas interrelações dos elementos que constituem esse campo outorgam às partes que as compõem papéis significativos no campo total, uma vez que pequenas mudanças nas partes tendem a fornecer, a influenciar o campo como todo, né? Porque tudo no campo é afetado de maneira imprevisível a partir das pequenas mudanças que podem acontecer a partir das partes. Então, até aqui observamos que as 5 características que compõem o campo, né, que são: um campo é uma teia sistemática de relacionamentos, um campo é um contínuo no espaço e no tempo, tudo é de um campo, os fenômenos são determinados pelo campo todo, o campo é uma fatalidade unitária, tudo no campo afeta o resto, são organizados a partir dos princípios de se relacionar, do princípio de continuidade, do princípio de singularidade e o princípio de organização que compõem, né, a lógica do campo e constituem características vinculadas às abordagens gestálticas. A conclusão delas
nos permite entender que esse campo é uma totalidade unitária, né? Que o campo, no final das contas, é concreto, significativo, único, experimentável apenas por aquele que experiencia. Bom, além das características que compõem os campos, temos as atitudes adicionais sugeridas pelo autor associadas ao campo, que são a realidade percebida configurada pelo relacionamento entre observador e observado, que sinaliza a ação, o ato daquele que observa e também a influência das características daquilo que é observado na definição sobre como o campo está no momento, né? Ele se divide em três partes. Primeiro, ele vai sinalizar que a forma como uma pessoa vê depende em parte de como essa pessoa olha. Isso é um ponto muito importante e diz respeito a tudo que experimentamos. Talvez tudo que experimentamos esteja vinculado com as necessidades dos nossos olhares, muito mais do que, em primeiro momento, aquilo que olhamos apresenta, né? Isso pode ser estendível a qualquer tipo de percepção na vida cotidiana, desde da avaliação de uma pessoa, né, a explicação sobre uma teoria científica ou então a situação econômica, né? O ponto 2 dessa discussão é que o observador afeta o objeto de seu estudo, né? Ao mesmo tempo em que o observado também afeta o observador, pois existem observações do observado, da observação e do observador. Essa segunda característica sinaliza que há um conjunto de elementos que se integram na compreensão daquilo que se observa. E o negligenciamento de qualquer um desses aspectos coloca em risco, né, a qualquer análise e explicação sobre as coisas que acontecem. Por fim, ele facilita a nossa vida, sinalizando que ninguém consegue ver tudo. Ou seja, os elementos que constituem a realidade podem ser muito mais abrangentes do que aquilo que nós conseguimos acessar. Nós só podemos ter clareza sobre a posição de observação que está sendo usada para descrever os aspectos do fenômeno. Ele fecha de uma forma bastante interessante, sinalizando que o que olhamos, como olhamos e o contexto de nossa observação determinam o que observamos. Isso faz com que entendamos que a realidade parece não ser nem objetiva nem absoluta. A realidade é uma realidade que será relativizada a partir da experiência de quem experimenta e objetificada a partir da integração dos elementos que compõem as dimensões dos campos, né, que existem. Acontece que todo fenômeno que acontece no campo acontece no espaço e no tempo. Isso faz com que nós entendamos também que a noção, né, de tempo, a noção da experiência tenderá a ser relativizada de forma alguma absolutificada. Algo muito importante a ser considerado também diz respeito ao princípio da contemporaneidade. O princípio da contemporaneidade, segundo Kurt Lewin, afirma que qualquer coisa que tenha um efeito está no presente, no aqui e no agora, ou, em outras palavras, somente fatos presentes podem produzir comportamentos e experiência. O princípio da contemporaneidade é muito importante, uma vez que ela centraliza os fenômenos no agora. Aquilo que se apresenta para mim se apresenta agora, mesmo sendo uma lembrança, mesmo sendo uma memória. E uma lembrança, uma memória estando no passado, ou então uma ansiedade associada com algo que é o futuro, está se apresentando como uma força neste momento, tá? E, fundamentalmente, neste momento, é possível acessar os sentidos, né, e as experiências vinculadas a isso em forma de awareness. Por awareness, o que é o awareness? Awareness
é evento sensorial da experiência que só pode acontecer no aqui e no agora. E esta contemporaneidade que se apresenta neste agora é constituída por um campo de forças potenciais que preenche todo o espaço de maneira contínua. Então, o princípio da contemporaneidade, ele torna possível a experiência e torna possível o acesso àquilo que se experimenta. Torna possível dar sentido à própria vida e o existir, integrando-se a partir das energias das forças diferentes que compõem o campo e que interagem no presente, apenas no presente. E por fim, o autor vai apresentar para a gente a noção de processo. O campo como um processo no contínuo do espaço, do tempo, do passado, do presente em direção ao futuro. Tudo é vir a ser. Tudo está em constante devir. O campo que sou, que se apresenta na minha experiência agora, se move neste contínuo, neste processo constante de reconfiguração e transcendência. Na orientação, ele fala na página 200, na orientação de um processo, tudo é energia, movimento e ação. Tudo é estruturado pelas forças dinâmicas do campo e se move pelo tempo e pelo espaço. Assim como o campo trata o fenômeno como uma totalidade contínua e não como partículas discretas, considera o campo como em movimento em vez de estático. Isso tudo está associado com o princípio do processo em transformação, que está associado aí com a provisoriedade de toda a experiência. Tudo é impermanente, né? Tudo é impermanente. O nosso processo, a nossa vida, o que acontece, né, está em processo e pode sofrer modificações a partir de outros elementos que compõem o campo da nossa experiência. Então, o princípio do processo em transformação sinalizará para a gente que, mesmo o que parece estático, está se transformando no tempo. O princípio do processo em transformação sinaliza o processo que em si é puramente mudança. Então, tudo está em mudança e aquilo que está em mudança se apresenta para mim no agora a partir daquilo que emerge como necessidade. Aquilo que se apresenta enquanto eu. Aquilo que representa tudo o que sou na integração dos elementos que compõem o meu campo agora. Então, esse foi nosso papo de hoje, falando sobre campo, né? Fechando a discussão sobre campo, a parte teórica, a partir do texto do Yontef. Nós discutimos as características do campo, que são 5 características, e as atitudes adicionais, que são 4, e fizemos articulações dessas características com 6 princípios, né, que fundamentam a teoria do campo e as abordagens gestálticas que estão associadas com a capacidade, princípio de capacidade de relacionar, princípio da continuidade, princípio da organização, princípio da singularidade, princípio da contemporaneidade e princípio do processo em transformação. Eu espero que vocês tenham conseguido, a partir dessas aulas, entenderem que o fenômeno experimentado representa um campo que me representa, que sou, né? Que experimento, que tenho consciência, e que esse campo ele é constituído por elementos simbólicos que se organizam sobre formas de vetores, valências diferentes, e organizo a minha realidade a partir da necessidade que eu tenho, né, de assimilação do mundo, a partir, né, do repertório que trago e que projeto sobre o mundo, né, num futuro, num caminhar, numa continuidade, né, da existência.
Da mesma forma como no vídeo anterior, eu quero um exercício para vocês pensarem e refletirmos juntos na nossa próxima aula. Eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta sobre o conteúdo que estamos discutindo neste vídeo nos comentários abaixo e posteriormente eu gostaria que vocês respondessem uma pergunta de um outro colega ou mesmo a sua para que possamos promover o nosso debate. Um grande abraço a todos e todas. Assistam quantas vezes quiserem, façam comentários, façam sugestões e muito obrigado. Até a próxima.